fermento que você usa. E aí você tem que ter procedência do teu fermento. E aí eu parti para uma levedura selecionada, com medo de modificar o meu produto, de ficar diferente. Aí começamos a fazer testes das leveduras, eu usei vários tipos, até achar aquela que mais me agradasse, não fugisse muito daquele produto que a gente já vinha produzindo. E hoje eu dou graças a Deus por ter feito essa troca, porque você consegue ter um padrão de qualidade. Se a safra da cana, o clima não ajudou naquele ano, choveu mais ou choveu menos, eu tenho certeza que a minha cachaça vai ter aquele padrão de qualidade. Pode interferir na produtividade, mas na qualidade não vai interferir naquele padrão. Uma cachaça mais leve, mais suave, sem acidez elevada. Eu notei que ela me rendia um pouco mais na destilação do que o fermento caipira. Então é uma troca que eu fiz que jamais vou voltar atrás. Não me arrependo nem um pouco. Uma outra pergunta que é bem, eu acho assim, específica. Quais são os problemas propiciados pelo teu local, né, de rotina da tua fermentação? Por exemplo, manter temperatura da dorna, qual o período que é mais complicado por conta de frio? O período mais complicado é nos meses que começa a esquentar, novembro, por exemplo. Porque quando a temperatura é baixa, a fermentação demora um pouco mais, mas você não tem perda excessiva na evaporação. Como é que eu vou dizer? Evaporação. Na evaporação, a última etapa que isso, já está na transpiração. Mas quando é muito quente, então você tem que pegar, tem que molhar as dornas, coloca gelo, porque as minhas dornas não são refrigeradas. Tá? E esse procedimento de botar gelo, não sei o que, a galera de fora estranhava isso, falava, pô, aquele cara é louco, não sei o que, não joga gelo, né? Tem muitos, hoje só para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul existem de 3 a 4 mil alambiques clandestinos e em torno de 30 legais. Tá? Então as pessoas que antigamente faziam cachaça, eles quiseram vir conhecer a cachaçaria porque todo mundo falava que eu fazia cachaça de forma diferente. Faz não era... gosto, né? Os caras vinham assim, mas tu não faz cachaça aqui, não tem bagaço espalhado aí Aí os caras vinham, abriam aqui, queriam ver se eu realmente alambicava. Porque eles tinham aquela consciência de trabalhar no sujo, no meio de mosca, abelha. E me fugiu a pergunta que tu fez. Então, quais são as questões para a fermentação? Então, uma era controle de temperatura, até essa questão de você estar num lugar que tem muito verde, se tem muito inseto, como é que Não, a gente faz controle de pragas, tudo controlado nas fornilhas. A única coisa que eu vejo problemática é o calor. Isso que para o futuro a gente vai instalar temperatura controlada, né? Que nem outra coisa que o pessoal costuma dizer muito, que quando você recebe uma excursão, você não é bom, você tem um monte de pessoas diferentes dentro de um ambiente. Teve pessoas que chegam aqui, que é louco deixar entrar a mulher dentro do teu alambique, vai estragar a fermentação quando ela está naqueles dias. Eu digo que isso é folclore, isso é lenda, gente, isso não existe. A minha mulher mora aqui em cima junto comigo, dentro. A gente mora em cima da cachaçaria. Que legal. Então isso é lenda. E o controle da fermentação a gente faz assim, a cada 20 dias a gente substitui o fermento. Então tem cachaçarias hoje que usam o fermento a safra inteira, quando para, tira uma cepa, guarda no freezer para o próximo ano começar com aquilo. Já começa a contaminar. Agora, esse teu fornecedor de levedura, vai bem e tal, porque se tiver um problema lá... Não, ele é um fornecedor que eu tenho e jamais vai me deixar na mão. É uma questão de identidade do teu produto. E quando eu começo uma safra nova, tipo, há 2 semanas atrás eu liguei para ele e falei, e aí, não, já tenho fermento novo, safra nova para te iniciar esse ano. Então eu já compro e guardo tipo, vem tudo em sacos de quilo. Eu já compro uma quantia maior e deixo guardada no freezer. Porque, querendo ou não, pode contaminar um fermento que 10 dias de uso. Aí você tem que higienizar, lavar tudo e começar do zero. E por último,
gente chegar aqui foi muito tranquilo, fácil. muito fácil. Para mim, é a primeira vez que eu venho no Rio Grande do Sul, então Legal. mais legal. Tomara que você goste bastante do Rio Grande do Sul. Vamos voltar outra vez, se Deus quiser. Mas a minha pergunta é a seguinte, para a cachaça chegar no Rio de Janeiro, né, para chegar, geralmente ela é escoada, que vai de caminhão, Vai de caminhão, transportadora. Isso é uma coisa que onera o teu produto muito, que onera mais ou menos, você consegue viabilizar que a cachaça, sei lá, chegue em Minas Gerais no mercado lá central e... Para que seja viável, a gente já tem um pedido mínimo para isentar o frete. Tipo, hoje um lojista quer comprar nosso produto. O lojista para comprar nosso produto, o pedido mínimo é R$2.000 para isentar o frete. Tem como fazer menos? Tem. Você paga o frete. Entendeu? Como o distribuidor paga um pouco menos que um lojista, dá em torno de 20% a menos, porque ele vai distribuir, ele vai fazer o trabalho de distribuição. Então ele vai pagar menos. Aí de um distribuidor, o pedido mínimo é R$2.500. Uma outra coisa, eu vi, né, placas aqui. Qual é a relação porque se a gente for parar para pensar, a Mistinatos, a cachaça que traz o nome da cidade, nela, né? Qual é a relação dos, como é que é, harmonienses, harmonianos, como é que é? Que nasce a harmonia o quê? Harmoniense. Como é que é a relação deles? Essa coisa, não, a cachaça da minha cidade. Não, pessoal, hoje eu sinto que o pessoal tem um prazer de poder mostrar. Quando, tipo, qualquer pessoa que vem de fora, a pessoa que mora em Harmonia, pega essa pessoa e traz aqui na cachaçaria para mostrar. Virou um ponto turístico. É um ponto turístico. A gente faz hoje parte de um roteiro de turismo chamado Rota dos Sabores e Saberes. É um roteiro turístico com 5 cidades da região do Vale do Rio Caí: Harmonia, Montenegro, Tupandi, Bom Princípio e Capela de Santana. São 13 propriedades que trabalham todos com agricultura familiar e todas voltadas para o lado orgânico, ecológico. Tá? Então, se você quiser agora fazer um passeio turístico num dia, você não consegue, tá? Porque leva tempo, também pela questão do deslocamento.